O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. A nossa convidada de hoje é a Carolina Penteado Gerassi Boix. Tudo bem, Carolina? Tudo jóia, Cris. Prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vinda novamente à TV Cresce São Paulo. A Carolina já ministrou uma palestra aqui, né, Carol? Já foi no presencial, né? Então foi muito bacana. E agora retornar aqui no formato online está sendo um super prazer. Muito obrigada, viu? Carol, eu vou ler seu currículo aqui para os nossos internautas, desculpa. A Carolina é advogada, mestre em Direito, professora universitária e coordenadora do curso de Direito, especialista em Compliance, Direito Digital e Cybercrimes. E o título de hoje é Do Diligência Imobiliário Descomplicado, o guia definitivo dos contratos imobiliários para os corretores de imóveis. Carolina, seja bem-vinda. Boa palestra para você e no final a gente retoma aqui nosso contato. Cris, muito obrigada. Mais uma vez, eu queria agradecer o convite, estar aqui mais uma vez, agora na casa virtual, né, da TV Cresce, então é muito especial. Como a gente comentou, eu já tive a oportunidade de estar presencialmente na sede do Cresce São Paulo e retornar aí está sendo uma alegria muito grande. Eu estou muito feliz da gente estar aqui para conversar de um assunto que é muito importante para a profissão. Eu, particularmente, já tive a oportunidade de conversar isso com vocês, mas eu admiro muito a profissão do corretor de imóveis, e sem demagogia nenhuma, porque eu também sou filha de uma corretora de imóveis, então eu acredito que a profissão ela é excepcional, especialmente para fazer a nossa economia girar, né? A gente sabe que o ativo imobiliário ele é um ativo muito importante para a nossa economia, então estar aqui hoje, falar sobre due diligence, que é a minha área de atuação, falar para corretores de imóveis é algo que me traz assim uma alegria muito grande. Então, eu estou muito grata de poder retornar, então estou muito feliz com o convite. Eu sei que, às vezes, o que eu vou falar aqui hoje seja de conhecimento de muitos, mas a minha intenção aqui é trazer algum aspecto, algum ponto, alguma perspectiva que agregue para vocês, e esse é o meu maior objetivo, tá? Então, a minha apresentação pessoal aí dispensa, né, que a Cris já fez, e como é que eu quis trazer esse assunto, né? Para a gente conversar, eu trouxe o tema da due diligence imobiliária e eu quis trazer a partir de uma abordagem muito prática, porque eu, na minha vida, apesar de ser advogada, ter feito um curso extremamente teórico, eu gosto muito da prática. Você chega aqui, né? Eu chego aqui e falo sobre due diligence, trazer a teorização, assim, é extremamente, eu acho que não é proveitoso. Então, a minha intenção foi trazer um guia prático mesmo de o que eu faço com isso, né? Então, é isso que eu me proponho aqui, obviamente, me adequando ao tempo que a gente tem, né? Apesar, eu trouxe o guia definitivo, mas, obviamente, eu vou trazer aqui para vocês, já vou até me adiantando, trazendo um spoiler aí, eu vou disponibilizar para vocês um documento, um checklist que eu preparei com muito cuidado aí para poder atender a máxima demanda de vocês, então todos os aspectos das demandas imobiliárias, das transações imobiliárias, mas eu já vou disponibilizar para vocês no formato Word, porque assim vocês conseguem adaptar as necessidades de vocês. Então, esse foi, eu parto aí desse princípio. Para ir até além um pouco mais do basicão mesmo, né? Esse checklist eu preparei para fugir daquele checklist que você digita no Google, checklist do diligence imobiliário, e você tem aquele basicão que muitas vezes não é tão completo ou não chega a ser extremamente efetivo para que você consiga aí minimizar os riscos das transações de forma realmente verdadeira, né? Então, vamos lá. Para algumas considerações iniciais, eu já vou me contradizendo, né? Eu falei que eu vou fugir da teoria, mas eu já começo com a teorização, é só para fazer uma contextualização.
No nosso ordenamento jurídico, a gente tem duas grandes formas, reguladas pelo Código Civil, de adquirir a propriedade, que é através da sua forma originária e a sua forma derivada. A originária se dá quando o novo proprietário ele adquire o bem, obtém o bem de uma forma independente, ou seja, sem qualquer vínculo direto com o direito de propriedade anterior. E um exemplo disso não é o contrato de compra e venda, é a uso capião. Por exemplo, então, ou a ocupação, a uso capião, por exemplo, ocorre quando alguém adquire a propriedade de um bem pelo seu uso contínuo, pacífico e prolongado, obviamente de acordo com os prazos e os requisitos legais. Então, se a gente para pensar, num primeiro momento, a gente vai falar, a principal forma de adquirir a propriedade, e se eu perguntasse para vocês, talvez, a forma originária, muitos me responderiam que seria através de um contrato de compra e venda. Mas não, o contrato de compra e venda é um exemplo de forma derivada, onde o bem ele é transferido de um proprietário anterior para um novo proprietário por meio de um ato jurídico ou um ato legal, como, por exemplo, o contrato de compra e venda. Portanto, se estabelece um vínculo direto com o proprietário anterior. Superado isso, então, entendendo que a gente vai estudar a forma derivada de adquirir a propriedade, eu pergunto, né, o que seria a due diligence? E a due diligence, aqui traduzindo, né, porque as pessoas gostam de trazer elementos estrangeiros para o nosso dia a dia, né? A due diligence nada mais é do que a auditoria, a diligência necessária, persistindo aí tratando-se de uma atividade extrajudicial que vai ter por objetivo evitar conflitos. Então, é um levantamento detalhado, uma pesquisa detalhada, que a gente faz o levantamento da documentação do imóvel, né? Obviamente, do direito imobiliário, para analisar os riscos potenciais que uma transação imobiliária geraria. E aí, objetivando, assim, evitar a judicialização das transações imobiliárias. E uma coisa que é importante a gente também fixar é que a due diligence ela é feita antes da concretização do negócio e não posteriormente, porque posteriormente aí já fez, já deu o que tinha que dar e o problema já está ali. Então, a due diligence é uma situação preventiva e anterior ao negócio jurídico, à transação imobiliária propriamente dita. Uma coisa que eu queria destacar para vocês é em relação ao Código Civil. Não sei se todos sabem, mas o Código Civil regulamenta também a atuação, a profissão do corretor de imóveis. Existe lá um capítulo dentro do Código Civil que fala sobre a corretagem. Então, para vocês entenderem a tamanha importância da profissão, também nesse sentido, porque é uma das poucas profissões que são regulamentadas ali pelo Código Civil. Então, e o Código Civil, no artigo 723, que trata ali, né, da corretagem, ele traz a obrigatoriedade do corretor realizar essa diligência, né, agir com prudência e trazer essa situação até como um alerta sob pena de responder por perdas e danos. Então, eu vou ler o artigo e vou depois traduzi-lo sem juridiquês algum, para que a gente possa aí dar continuidade. O artigo 723 preconiza o seguinte: o corretor, ele é obrigado. Portanto, quando eu digo que ele é obrigado, significa que não é uma faculdade dele, não é uma opção ele realizar ou não, é uma obrigação. E é uma obrigação decorrente de lei. O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, prestando ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Parágrafo único. Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir
nos resultados da incumbência. Então, percebam que o artigo 723 do Código Civil, de uma forma mais simplificada, ele pode ser entendido da seguinte maneira: olha, o corretor, ele precisa agir com muito cuidado, com muita responsabilidade ao mediar um negócio jurídico, uma transação imobiliária. E ele deve prestar esclarecimentos para o cliente a todo momento. Além disso, o corretor ele deve esclarecer qualquer coisa importante que tenha um impacto na segurança ou nos riscos do negócio. Então, aí ele coloca lá a mudança de valores ou outros fatores que possam afetar no resultado. Porque se ele não o fizer, ele vai poder sim ser responsabilizado por prejuízos que o cliente venha a ter. Eu queria comentar, assim, casos muito específicos e, assim, corriqueiros, tá? Uma vez eu pude acompanhar um inventário e tinha uma doação. A doação de um dos imóveis. E olha o que aconteceu. O imóvel estava no nome da empresa. Só que foi um dos sócios que fez o testamento. E ele doou como pessoa física. Obviamente, eu tenho uma anulação aí. Eu tenho uma nulidade. Por quê? Porque ele não poderia doar uma coisa que não é dele. Ainda que ele fosse o sócio, o imóvel estava no nome da pessoa jurídica. Então, percebam a importância de uma matrícula atualizada. Outra situação. Então, obviamente, essa doação ela foi nula de pleno direito, né? Teve até uma ação de anulação de testamento e foi procedente justamente porque se doou uma coisa que não era dele, era da pessoa jurídica, então não tinha como. Uma outra situação, eu pude acompanhar, um corretor de imóveis pediu a matrícula e não foi apresentada a matrícula atualizada. Teve o negócio jurídico, quando foi ver, né, eles transacionaram ali no contrato preliminar, quando foi averiguar, tinha uma execução e o imóvel já estava penhorado. Então, o terceiro de boa-fé, naquele momento, como conseguiu verificar antes da concretização efetiva do negócio jurídico, conseguiu proteger o terceiro de boa-fé. Mas e se não tivesse conseguido? Né? Quem seria responsável? Será que eu teria uma responsabilização do corretor porque ele não diligenciou da forma que deveria? Então, essas situações são do dia a dia, né? São coisas mínimas ali que a gente poderia ter atentado, não se atentando gera uma responsabilização. Aí eu pergunto para vocês, né? Eu já vou levantar uma questão polêmica, porque eu, como advogada que sou, gosto da problematização. Há pessoas que perguntam e falam assim: Carol, mas a due diligence é a mesma coisa que essa análise de segurança e risco que o Código Civil traz? Porque há quem diga, então eu já vou responder. Depende. Por quê? Porque há quem entenda que sim, que é a mesma coisa, e há quem entenda que não. Vou explicar a diferença para aqueles que entendem que não é a mesma coisa. Quando eu falo de due diligence, eu falo de um levantamento extremamente amplo, feita muitas vezes por diversos profissionais, que aí eu posso envolver corpo de bombeiro, posso, né, por um AVCB, posso envolver ali um engenheiro. Então, assim, eu tenho vários outros profissionais envolvidos para garantir que aquele imóvel, que aquele negócio esteja em ordem. Já a análise de segurança e risco, ela é feita pelo corretor de imóveis para que ele consiga garantir minimamente ali que o cliente saiba de quaisquer riscos antes de fechar o negócio. Então, em resumo, a due diligence seria uma checagem mais aprofundada e mais geral. Enquanto a análise de segurança e risco, ela trazida ali, né, regulamentada pelo 723, ela trata-se de uma responsabilidade do corretor de manter o cliente informado. Então, percebam que a linha ela é muito tênue e que as diferenças são mínimas para aqueles que entendem que há uma diferença. Então,
o que eu devo considerar, né? Você me perguntando assim, tá, Carol, você me traz aí o problema, mas não me traz a solução, né? Então, aí também fica difícil. A minha dica é peque pelo excesso de prudência. O máximo que você puder fazer para garantir que não haja problemas para você é o ideal e o melhor dos sonhos. E eu falo que o corretor que entende bem as questões documentais, legais, envolvidas numa negociação imobiliária, ele já realiza um trabalho mais aprofundado. Ele vai muito além daquela documentação simplória de cartório, tá? E isso evita que se levante quaisquer questões contra eles. Então, se a gente parar para pensar, a realização de uma due diligence, ou você queira chamar de uma análise de riscos, quando ela é muito bem feita, ela, além de ser um diferencial no seu serviço que você oferece ali enquanto corretor de imóveis, você se autoprotege, né? Porque é uma segurança não só para os envolvidos na transação imobiliária propriamente dita, entre comprador e vendedor, mas também para o próprio corretor de imóveis, que vai, eventualmente, ali pode ser responsável e pode ser responsabilizado por perdas e danos. Então, é muito importante que se faça uma due diligence muito bem feita, uma análise de riscos muito bem feita, para evitar a responsabilização, inclusive para o próprio corretor. Então, eu falo que é uma tripla proteção, né, do vendedor, do comprador e também para o corretor de imóveis, que vai ser responsável ali pela intermediação. Pensando, agora falando num fluxograma das transações imobiliárias, né? Existem corretores, só um minutinho. Existem corretores que vai optar por realizar a due diligence antes do contrato preliminar. Há aqueles que vão optar por realizar a due diligence depois do contrato preliminar. A ordem, neste caso, não afeta aí os fatores do negócio, tá? O importante é que se faça a due diligence antes da lavratura da escritura no tabelionato de notas e posterior registro no registro civil de imóveis. Então, Carol, se você pudesse desenhar aí, eu falaria, faz o contrato preliminar, porque assim você amarra já o cliente, e aí você não perde tempo fazendo uma due diligence anterior, e aí acaba trabalhando sem necessidade, porque às vezes a pessoa pode desistir, né? Então, faz o contrato preliminar, faz o levantamento dos riscos, faz a análise de riscos, lavra a escritura no tabelionato de notas e faz o registro civil no registro civil de imóveis. E aí, como é que eu faço na prática a due diligence imobiliária? Como a gente conversou, a due diligence ela se trata de um levantamento detalhado. E aí a gente vai fazer dos três principais atores: o imóvel, que é o objeto da transação imobiliária, do comprador e do vendedor. E aí, como é que eu faço em relação à documentação do imóvel, né? Então, esse checklist ele vai ser disponibilizado aí para que vocês consigam trabalhar com esse documento. E, né, mais uma vez, eu vou disponibilizá-lo no formato Word, do jeitinho que está aqui, para que vocês consigam adicionar mais coisas ou, né, retirar, eventualmente, se você não for utilizar. Então, a matrícula atualizada. Então, a importância, né, como eu disse já no início daquele exemplo, trazer a matrícula atualizada, expedida pelo cartório de registro de imóveis, porque aí você consegue verificar a propriedade e o histórico da sua titularidade. Consigo pedir também o inteiro teor da certidão de ônus reais, porque aí eu consigo confirmar se eu tenho alguma dívida, algum gravame, como penhora, hipoteca, e aí que talvez poderia aí gerar um problema
na hora da transferência do imóvel. Certidão negativa de débitos de IPTU, então eu vou me certificar ali se eu não tenho dívidas do imposto. Vou pedir a planta do imóvel aprovada pela prefeitura, o habite, então a partir do momento que eu tenho o habite, eu consigo verificar ali se o imóvel ele foi construído em conformidade com as normas legais, se ele está apto para ser habitado ou não. Eventualmente, eu tenho averbação de benfeitorias que foram devidamente registradas. O que mais que eu consigo ter aqui? Deixa eu descer mais um pouquinho. Certidão negativa de débitos condominiais, né? Isso é muito importante. Em relação ao vendedor, pessoa física, certidão de nascimento ou casamento. No caso do casamento, eu preciso me atentar ao regime de bens, tá? E aí, muitas vezes, eu posso até ter um pacto antinupcial. E aí, eu vou precisar ter acesso também a essa situação para ver se, embora, sei lá, por exemplo, eu tenha lá um cliente que ele é casado no regime de separação total, mas ele tem lá a fazenda, que é objeto de venda, e eles decidem no pacto que aquele imóvel, único, exclusivo, aquele imóvel, ele vai ser dividido, né, pelo regime de comunhão parcial. E eu estou fazendo justamente a venda daquele imóvel. Então, isso pode me gerar uma problemática se eu não observar essa situação, porque aí eu precisaria da anuência. Então, eu preciso sim estar atento, muito atento a essa situação do casamento. Certidão negativa de débitos trabalhistas, que é a CNDT, certidão de protestos, então eu vou lá na cidade local de residência do vendedor e vejo também se tem algum protesto no nome dele. Certidão negativa de ações cíveis e criminais, emitidas tanto pelos fóruns da Justiça Estadual quanto pela Justiça Federal, tá? É muito importante que eu observe todas as instâncias. Certidão negativa de execução fiscal, tanto dos impostos federais, estaduais e municipais. Certidão negativa de débitos com a Receita Federal, extremamente importante. Se o meu vendedor for pessoa jurídica, eu vou precisar pedir contrato social e a última alteração, não me adianta vir com aquele contrato social de 1900 e bolinha, né? Então, eu preciso verificar se a empresa está legalmente constituída, quem são os representantes atuais, quem responde pela empresa, quem assina, quem pode vender, quem não pode, né? Certidão negativa de débito tributário, também nas 3 esferas. Certidão negativa de débito trabalhista, e você vai falar, Carol, mas você já pediu? Já pedi dos sócios, mas eu estou pedindo também da pessoa jurídica, eventualmente, se eu tiver a pessoa jurídica envolvida na relação negocial do contrato de compra e venda. Certidão negativa de falência e recuperação judicial, tá? Por quê? Porque se eu tiver um problema, se eu estiver alienando um bem que eventualmente pode ser objeto de uma falência de recuperação judicial, eu posso ter problemas muito sérios, tá? Certidão de regularidade do FGTS e as certidões de ações cíveis, criminais, execuções fiscais. Eventualmente, se eu estou trabalhando ali com imóvel que precisa comprovar regularidade fiscal e ambiental, então eu trouxe a certidão de regularidade fiscal municipal, estadual e federal, né, verificando ali se há pendência. Licença ambiental, se aplicável, né, para verificar a certidão do uso de solo, as licenças de operação, outras permissões ambientais necessárias para o imóvel. Declaração de inexistência de passivo ambiental, então é muito importante para os imóveis rurais ou industriais a gente pedir essa declaração.
Certidão urbanística, né, se eventualmente for aplicável ali, fazer uma consulta de zoneamento, verificar se o uso pretendido ali, ele vai ser permitido. Às vezes você está fazendo ali a venda de um super terreno para a construção de um loteamento de casas. Então, a gente não pode observar só a bolada que aquilo vai, né, me permitir. Fazendo esse levantamento, eu ganho até a confiança do meu cliente e consigo fazer uma outra busca e achar, às vezes, um terreno muito maior e que me traria um benefício financeiro muito maior do que aquele se eu, né, não tivesse observado isso. Certidão de inadimplência urbanística, então verificar se não tem aí nenhuma infração ou pendência com a legislação municipal. Fazer um levantamento das condições do imóvel, então aquele laudo de vistoria técnica, né, para a gente verificar os defeitos estruturais, vazamentos, estado de conservação, conformidade com as normas de acessibilidade e segurança e de segurança contra incêndio, que seria o AVCB. Verificação de processos judiciais. Esse é muito, muito, muito importante, não é porque eu sou advogada, mas ele é extremamente importante, porque às vezes eu faço todo esse levantamento ali na comarca onde eu tenho o registro do imóvel, só que eu não tenho dados, por exemplo, sobre a penhora, e foi constituída ali a penhora, foi decretada ali a penhora, mas ainda não foi averbada, tá? Se eu consulto no processo judicial, eu consigo sim verificar se houve ou não algum problema com aquele imóvel, tá? Antes mesmo da averbação. E aí eu consigo, então, eu faço isso no nome do vendedor, né? E faço esse levantamento em todas as circunstâncias. O que é importante, existem ferramentas, quase todas essas certidões, esses documentos que eu apresentei para vocês conseguem no formato online, né? Hoje, com o desenvolvimento aí das tecnologias da informação e da comunicação, eu já consigo ter a digitalização de todos esses procedimentos. Mas, se eventualmente eu não tiver, eu vou ter que ir no presencial. O que eu queria dizer para vocês é que hoje existem ferramentas online que conseguem consultar em todas as esferas, justiça estadual e justiça federal, em todas as instâncias de jurisdição, primeiro, segundo e terceiro grau, e também de toda a localidade do Brasil, tá? Então, você consegue fazer isso a nível nacional. Então, existem ferramentas online e gratuitas, às vezes você vai ter que pagar ali uma taxa mínima para que você tenha acesso ao inteiro teor do processo, se ele não for sob segredo de justiça, e na maioria desses casos não é. E aí eu consigo fazer a verificação desses processos judiciais que eventualmente possam influir na minha transação. Posso verificar também as questões da existência de ações de uso capião, né, ou disputa de posse, litígio relacionado ao imóvel que eu estou trabalhando. Também é importante verificar a questão dos aspectos financeiros, né, eu coloquei ali mais uma vez a certidão de débito condominial, e eventualmente contrato de financiamento, se houver. Geralmente aparece na matrícula, mas se eventualmente faltar alguma informação, você consegue fazer esse levantamento. Trouxe também um checklistzinho básico para contrato de compra e venda, então você verificar ali no seu contrato se tem as cláusulas relacionadas a prazos, multas, condições suspensivas ou resolutivas. As resolutivas são aquelas que poderiam fazer a resolução propriamente dita do contrato. Pagamento de sinal, então checar se há uma garantia de pagamento nas condições de devolução em caso de desistência, ou pagamento de sinal ali nos casos de contrato anterior, né, preliminar. Cláusula de ressarcimento, definir essas cláusulas de forma clara, trazendo a responsabilidade por pendências fiscais, jurídicas ou financeiras que eventualmente não forem identificadas de forma prévia. Se o imóvel estiver locado, eu preciso ver o contrato de locação,
verificar os direitos e deveres no caso de compra e venda desse imóvel locado, respeitar a lei do inquilinato, verificando inclusive os direitos de preferência do locatário. Aí, como é que eu vou comprovar? Através da notificação extrajudicial, que eu, optei. Eu, por exemplo, hoje moro num imóvel que é locado, e recentemente teve a venda daquele imóvel. Eles me enviaram uma carta, a imobiliária me enviou uma carta, pedindo para que eu apontasse se eu tinha interesse na compra, se não, ele ia vender para uma outra pessoa. E assim, é plenamente possível vender um imóvel locado, né? Então todo mundo sabe disso, né? Eu gosto de reiterar. E aí a gente só tem que observar aí a preferência, o direito de preferência, porque senão eu posso ter uma anulação desse contrato, tá? Análise de viabilidade, então avaliação de mercado, comparar o valor do imóvel com preços de imóveis similares ali na mesma região. Análise também de retorno de investimento, né? Às vezes você está ali fazendo a venda para um investidor, então verificar a viabilidade financeira, especialmente para esses imóveis para fins comerciais ou de investimento. Então, percebam, eu fiz um checklist muito completo para ir além do basicão. Por quê? Porque essa é a minha intenção mesmo. Então, esse checklist eu preparei com muito cuidado para que vocês, eventualmente, se vocês forem vender para o investidor, se vocês forem vender um imóvel rural, independentemente da situação que você estiver trabalhando, você consiga aí seguir de uma forma bastante completa, bastante efetiva. Uma coisa importante que eu não poderia deixar de trazer. Você fará o levantamento aprofundado de todas as certidões e documentos ali envolvidos, até para uma prestação de um serviço diferenciado que você faz esse levantamento profundo. E aí, nas certidões que você levantou, eu tenho, eventualmente, uma certidão positiva. Vamos primeiro explicar quais seriam os 3 possíveis resultados. Certidão negativa significa que a certidão, quando ela é negativa, eu não tenho nenhum ônus, nenhuma ação judicial, nenhuma pendência ou qualquer restrição em relação ao imóvel ou, eventualmente, ali ao vendedor que eu vou fazer o levantamento. O imóvel está regular e livre para ser negociado ali sem impedimento. Esse é o melhor dos mundos, certidões negativas. A gente sabe que na prática não é assim. Eventualmente, eu posso ter uma certidão positiva. E o que significa a minha certidão positiva? Significa que o meu negócio não vai poder acontecer? Não, né? A certidão positiva, ela indica que existe sim algum tipo de restrição, uma ação judicial, uma penhora, uma hipoteca, sei lá. Existe um ônus sobre aquele imóvel, tá? E aí significa que o imóvel, ele eventualmente, ele pode sim, depende da situação, né? Ele vai poder sim ser negociado. E aí, o que vai afetar? Vai afetar na questão do valor, do preço, né? Então, vamos supor, eu tenho ali uma certidão positiva de dívida de débito condominial. Então, eu vou conversar, vou ali negociar, e eu vou ter um abatimento daquele valor. Então, não significa que uma certidão positiva, ela necessariamente vai inviabilizar a compra e venda. Ela, às vezes, vai afetar somente o valor. Ou então, eu consigo ali negociar e fazer a compra, e aí eu consigo fazer o abatimento de um valor sei lá, de débito fiscal, por exemplo, né? Então, não necessariamente eu vou ter uma inviabilização do negócio jurídico. Mas eu também tenho uma certidão que às vezes assusta, que é uma certidão positiva com efeitos de negativa. O que isso significa? A certidão positiva com efeito de negativa, ela vai ser emitida quando existe sim uma pendência ou uma restrição, mas que ela já foi suspensa ou garantida por algum motivo. Carol, me dá um exemplo. O imóvel estar sob júdice, tá?
com uma decisão judicial que suspende os efeitos da pendência. Então, este tipo de certidão, ele é considerado regular para fins de negociação, como se fosse uma certidão negativa, já que essa pendência não vai impedir a venda do imóvel. Então, em resumo, eu tenho 3 tipos de resultado. A negativa, que é a melhor dos mundos, a positiva, que é aquela que eu fico mais inseguro, mas que eu consigo verificar, e aí eu consigo resolver ali sem inviabilizar o meu negócio, mas às vezes pode ser que realmente inviabilize, e aí não tenho o que fazer. E a certidão positiva com efeito de negativa. Há uma restrição, mas que foi suspensa ou garantida, permitindo a negociação do imóvel objeto da transação imobiliária. Eu acho que eu consegui aí fazer de uma forma bastante concisa tudo que eu me propus aqui. Como eu disse, eu não queria teorizar sobre nada, porque a gente sabe que até para aprender a atenção, né, quando a gente fala de pessoas que não gostam do direito, ou não tem relacionamento nenhum com ele, a pessoa não tem, às vezes, o menor interesse. Então, eu vim aqui falar sobre teorias, às vezes, totalmente ineficaz para vocês e não ajudaria em nada. Então, o meu objetivo realmente foi trazer esse guia definitivo dos contratos para que vocês pudessem fazer um levantamento verdadeiramente eficaz e que você conseguisse seguir um roteirinho e você falasse assim, puxa, isso foi muito bacana, eu consegui utilizar, conseguia ter um aproveitamento bacana. Então, esse foi a minha intenção, tá? Eu passo a palavra aí para a Cris, para ver se ela quer fazer alguma consideração, eventualmente fazer alguma pergunta. Se não, a gente encaminha para o encerramento e eu disponibilizo para vocês o material. Carol, muito obrigada pelas suas informações. Nossa, eu acho que são de grande valia para os corretores de imóveis, né? Considero que a due diligência ela é essencial, ela é fundamental para a negociação imobiliária, né? Sem esse procedimento da due diligência, não existe negociação. Carol, uma coisa que eu tenho dúvida com relação a esse processo, porque, na verdade, eu não sei se eu vou me posicionar de maneira correta, mas eu acredito que a due diligência ela é uma investigação, eu posso colocar como sinônimo de investigação, né, do corretor de imóveis com relação à parte da negociação e, consequentemente, eu acho que seria muito cabível ele também ter uma ajuda do advogado com relação à parte contratual, a parte também de investigação de documentação. E uma coisa que, para mim, não está claro, e talvez para alguns corretores de imóveis também não esteja claro, quando o corretor de imóveis... Porque, assim, na verdade, é um dever do corretor. É o dever do profissional fazer essa investigação de forma aprimorada. Caso ele não faça, mas não porque ele não quis fazer, caso haja uma falha não assim intencional, uma falha com relação ao procedimento. O que acontece com esse corretor de imóveis? Mesmo que ele acredita que tenha feito um bom trabalho, mas ocorreu uma falha nesse procedimento. Tá. A gente sabe, Cris, que a vida, né, do corretor de imóveis, eu por experiência própria, ela é uma vida de muitas batalhas, né? Então, assim, às vezes a gente não tem uma grande imobiliária, então eu não tenho um suporte de um corpo jurídico. Então, assim, o dia a dia, às vezes a pessoa trabalha até como pessoa física mesmo, né? Então, assim, a gente sabe do dia a dia. Então, o que eu aconselho nessas situações? Utilizar um checklist, ver mesmo como fazer esse levantamento de caso a caso. Eventualmente, você não tem ali um suporte um suporte jurídico. Que, inegavelmente te demanda ali um aporte financeiro, porque você precisa pagar o advogado para que ele consiga fazer isso.
Então, vamos supor que vamos trabalhar com a realidade de muitos corretores que eventualmente não têm essa possibilidade, tá? De ter aí uma parceria da advocacia ou essa prestação desse serviço. Sim. O que eu aconselho, né? Falar assim, Carol, e se eu errar por desconhecimento mesmo, por ignorância da informação, né? Não que você é uma pessoa ignorante, mas que você não tem aquele conhecimento como você me questionou. É tudo questão de prova, né? Então, assim, você demonstrar que você não conhece é algo muito difícil quando a gente fala de obrigação, tá? Porque, na verdade, a lei meio que ela te obriga a conhecer aquela situação. Então, para você provar que você não conhece, é algo muito complicado, mas que seria a única solução para que você pudesse demonstrar e sair fora de uma responsabilização. Sim. Então, o que eu aconselho, né, as pessoas aí estudar, né, a fundo, tentar buscar conhecimento das maiores, né, então tem o Cresce que traz ali todo um aparato para poder direcionar e contribuir ali para a formação desse corretor de imóveis, buscar, sei lá, eventualmente cursos fora, mas sempre buscando conhecimento para que você não incorra no erro, porque se você incorrer, você ainda tem uma forma, sei lá, de justificativa, ou você trazer ali, olha, eu trouxe, vamos supor que você pediu toda a documentação preliminar, fez todo um estudo, e aí, dias depois, você tem a notícia de que teve uma penhora sobre aquele imóvel. Você consegue demonstrar que você fez todo um levantamento na data que foi solicitada para você? Então, você, né, todo meio de prova ali. Então, por isso que é importante você fazer um levantamento documental muito grande e bem robusto, porque isso te exime de situações que eventualmente possam ocorrer. Eu não posso dizer assim, olha, você vai estar 100% blindado. Nunca, porque isso não existe nem para aquelas imobiliárias que têm um aparato gigantesco do corpo jurídico ali fortemente atuante. Mas eu digo assim, para você tentar mitigar e minimizar esse tipo de risco, eu falo, o conhecimento ele é emancipador. Então, o que você puder investir no seu conhecimento, para você poder fazer um levantamento mesmo profundo, eu acho que isso é o melhor dos caminhos e isso vai te ajudar até para se eximir mesmo de eventuais responsabilizações. Carol, falando em responsabilizações, encerrando aqui a nossa entrevista, eu queria saber com você o seguinte: o que pode acontecer caso seja provado que o corretor e, consequentemente, se ele trabalha numa imobiliária com ambas as partes, o que pode acontecer com relação a prejuízo de ambas as partes, se for provado que houve uma responsabilidade legal? Ele vai responder por perdas e danos. Então, aquilo que eventualmente se perdeu, né, no negócio jurídico, ou até mesmo se eventualmente for provado, né, mas assim, eu não gosto nem de trazer isso como um terrorismo, mas vamos supor que seja provado que ele perdeu uma venda por conta daquele erro, daquele corretor. Então, ele poderia sim responder pelos danos e perdas que eventualmente tenha causado, ainda que, né, o negócio jurídico não tenha se concretizado justamente por essa falha. Então, a maior perda ali seria a questão financeira mesmo, tá? E a responsabilização poderia ali doer no bolso. Sim. Mas aquilo é tudo questão de prova. Para eu conseguir responsabilizar o corretor, eu também preciso ter prova de que ele foi negligente, imprudente. Então, assim, também provar uma situação dessa também é muito difícil, tá? Então, assim, eu não quero, obviamente, eu não posso deixar de citar, né, que há a possibilidade dessa responsabilização, mas eu também seria muito leviana e trabalhar com terrorismo, falando assim, olha, você vai sim ser condenado. Não, tudo depende de
prova. E se também Prova. a pessoa não tiver como provar que você foi negligente, que você foi imprudente, também não há a responsabilização, tá? Então, isso também é importante, é que a gente sempre trabalhe com muita seriedade, dando o nosso melhor, né? Porque senão também a gente trabalhar com medo também fica inviável tudo nessa vida, né? E Sim. o advogado, por exemplo, ele também pode ser responsabilizado. E às vezes a gente comete erros ali, não por um problema propriamente dito, né, nosso, mas que fugiu ali do nosso alcance, porque a gente não consegue prever todos os riscos. Não existe, né? Vou trazer um exemplo aqui. Nem tinha, vou fazer até uma comparação esdrúxula, mas não tinha nem o Pix, nem saiu o Pix, já tinha o golpe do Pix. Como é que os bancos vão se atrever, né, aos eventuais riscos? Então, não existe uma blindagem. Quando Sim. se tiver alguém vendendo blindagem, já foge, porque essa pessoa está mentindo. Não existe blindagem de nada. Porque blindagem é quando você bate e não tem como a proteção ela é 100%. E não existe isso em nenhum dos casos, nenhuma esfera. Não, então, fiquem tranquilos. Eu acho que isso é importante também para tranquilizar e trazer um trabalho sério, né? E bem leve para que a pessoa consiga fluir. Carol, queria agradecer aqui sua participação na nossa TV. Muito obrigada por todas as informações. Essa parte do direito ela é essencial para a concretização de um negócio eficaz para o corretor de imóveis. Também quero agradecer a participação dos internautas. Muito obrigada, viu, Carol? Espero você numa próxima oportunidade. Imagina, eu que agradeço. Vou fazer mais um agradecimento, dizer aí que eu estou muito feliz de estar aqui. É uma grande satisfação minha poder compartilhar com vocês esse tema, que é muito importante, como a Cris colocou. E eu queria também agradecer toda a equipe do Cresce, né? Desde a pessoa do presidente até o pessoal do staff que viabiliza, que faz a gravação, que disponibiliza, que edita, né? Então, assim, a gente sabe que tudo depende, né, da atuação do time todo, né, do conjunto todo. Então, para mim, poder trabalhar com vocês aí mais uma vez é uma coisa que é muito gratificante. Então, mais uma vez, eu espero que as informações que eu trouxe aí sejam proveitosas de alguma forma, que ela tenha sido verdadeiramente útil, né, porque esse é o meu grande objetivo. Me coloco à disposição, né? Quem sabe aí para próximos encontros, que foram incríveis. Aí o primeiro foi incrível, o segundo está sendo maravilhoso também. E eu desejo aí tudo de bom para todo mundo. E a gente, né? Quem sabe a gente se vê numa próxima jornada. Obrigada, Carol. Muito obrigada de coração, viu? Obrigada a todos e até mais, gente. Até, beijo. Tchau, tchau.